Três jogos abriram na tarde deste sábado a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e foram aí grandes duelos. Tivemos um eletrizante empate em 3-3 entre Manaus e Confiança. E eu costumo dizer, hein, jogo 3-3 não é chato, hein? Não existe jogo chato para placar de 3-3. Também tivemos aí outro empate, né, entre Remo e Figueirense, um jogo aí em que o Mangueirão recebeu um grande público, além da vitória do Brusque sobre o Floresta, o Brusque que voltou aí a figurar no G8. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, que é uma espécie de mini resumão da rodada, né? Vocês já viram aí alguns vídeos que eu gravei falando da rodada completa, mas como esses jogos aí foram bastante interessantes, tem muita coisa para contar, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para trazer já o que de melhor aconteceu nas rodadas de sábado e mostrar para vocês os gols, né? Se não tesourarem, né? Então vocês vão poder acompanhar os grandes gols que saíram neste sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando então do grande jogo da rodada, né? Do resultado aí que não costuma ter jogo chato, que foi aí o empate em 3-3 entre Manaus e Confiança. Gente, quem acompanha esse jogo e foi embora mais cedo do estádio, ou foi ver outra coisa mais que estava assistindo no streaming e foi assistir outra coisa, se arrependeu. Porque tivemos aí, talvez assim, os acréscimos mais eletrizantes dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogo começou a ser eletrizante do começo, do primeiro instante até o fim. Isso porque nós tivemos aí, talvez, o cartão amarelo mais rápido da história do futebol brasileiro. O Clenison, da equipe do Manaus, tomou o amarelo com 3 segundos de jogo. Foi assim surreal. O árbitro deu a saída, né, autorizou a saída, e aí o Clenison já deu uma chegada forte no jogador do Confiança e foi amarelado ali. O cronômetro ali da transmissão mostrava 3 segundos, cara. Coisa de louco isso aí. Então o jogo já dava amostras do que seria desde seu primeiro instante. E aí, né, as equipes aí criaram boas oportunidades, os goleiros trabalharam bastante, mas o gol mesmo, né, o primeiro gol do jogo, foi sair apenas aos 38 minutos e quem saiu na frente foi o Manaus, com gol marcado pelo Thalisson. Aí, aos 43, o Gustavinho ampliou a vantagem do Manaus, né, parecia que o Manaus aí finalmente ia se recuperar e ia voltar a vencer na Série C, só que daí veio o segundo tempo também movimentado, bola na trave, e aí a reação do Confiança começou apenas aos 36 do segundo tempo, com o Lennon descontando. Aos 44 minutos, o Lennon empatou, e aí o jogo ficou surreal, pegou fogo. Aos 47, o Cezinha virou a partida para a equipe do Confiança, e aí quando tudo parecia definido, né, quando parecia que o Manaus ia tomar aí outra virada jogando em casa, eis que me surge aí o João Lucas aos 50 minutos de partida para empatar, deixar tudo igual e dar um ponto para cada time, né? Então foram aí uns acréscimos aí eletrizantes nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, a rodada, né, esse resultado aí acabou não sendo muito bom para as equipes, né? Apesar do Confiança ter se mantido no G8, Confiança é o sexto colocado com 15 pontos, como ainda tem uma galera para jogar, né? O Botafogo, o Ipiranga, o CSA, toda essa turma ainda vai entrar em campo ao longo da rodada, então pode ser que o Confiança acabe deixando o G8 ainda nessa rodada, mas por enquanto ele é o sexto colocado com 15 pontos. O Manaus, talvez esse raciocínio também vale para ele, porque o Manaus é o 16º colocado com 10 pontos, esse ponto lhe tirou da zona de rebaixamento, só que o Altos, que está na zona de rebaixamento e ainda vai jogar, tem 9 pontos, o América de Natal, que também está na zona de rebaixamento, também tem 9 pontos, e a Aparecidense tem 7 pontos e 2 vitórias, né? Só que daí o saldo de gols e a Aparecidense tem um saldo de gols, vamos dizer assim, menos pior do que o do Manaus, né? A Aparecidense tem menos 4 de saldo, o Manaus tem menos 8. Então, de repente, aí se Altos, América ou Aparecidense vencer, o Manaus ainda volta para a zona de rebaixamento nesta rodada. Próximos jogos dessa galera aí, quem pega quem na 11ª rodada? Cadê o Manaus aqui? O Manaus vai fazer um duelo, né, uma briga direta contra o rebaixamento nessa altura do campeonato. No próximo sábado, dia 1º, né, já virando para o segundo semestre, tá passando rápido o ano de 2023, mas no próximo sábado o Manaus vai até o Aníbal de Toledo encarar a Aparecidense. Esse jogo será às 19 horas. E o Confiança vai jogar também no sábado, 16 horas, contra o Ipiranga, lá no Batistão. Também podemos chamar de um confronto direto, porque o Ipiranga tá ali na briga pelo G8, né? Então esses são os próximos compromissos dessas duas equipes. E agora vamos falar aí de um outro grande jogo que aconteceu na tarde desse sábado,
que foi aí o empate em 1-1 entre Remo e Figueirense. O Mangueirão recebeu um público espetacular, né? Bastante torcedores lá no Mangueirão para acompanhar essa partida em que o Remo foi melhor, né? O Remo aí dominou as ações, principalmente no primeiro tempo. O goleiro Wilson, né? Experiente Wilson, trabalhou muito, inclusive a torcida do Remo reclama de um gol anulado logo no comecinho do jogo, né? Por impedimento. Mas o time saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo com um golaço do Pedro Vitor, ó. Tá aí para vocês verem, ó. Um chute de longe, um dos gols mais bonitos dessa Série C, hein? E aí, no segundo tempo, o Remo seguiu perdendo gols, né? Cansou de perder gols e acabou sendo castigado aos 35 minutos do segundo tempo. Já diz o outro, hein? A bola pune. E aí, numa falha, né, na saída de bola do Remo, a bola acabou sobrando ali pro Barba. E no final das contas, quem acabou marcando foi o Diego Guerra, marcando contra, né? Então, para piorar ainda, o Remo sofreu um empate com um gol marcado pelo seu próprio jogador. 1-1, parece que a torcida não gostou muito, né, de mais um empate em casa. O Remo que vinha de 2 vitórias fora de casa, né? Tinha vencido a Aparecidense e o Pouso Alegre. E agora empata aí com o Figueirense, frustrando os torcedores. Mas eu digo, o Figueirense é uma equipe que vai brigar ali por vaga no G8. Ainda mais que trouxe o Paulo Baier, né? Só para destacar, os 2 últimos times que o Paulo Baier treinou na Série C estão na Série B, né? O Criciúma, que ele não chegou até o final do campeonato dirigindo o Criciúma, mas montou o elenco, né? Levou o Criciúma até os quadrangulares e depois foi demitido após a primeira rodada dos quadrangulares. E o Botafogo de Ribeirão Preto, ele pegou o Botafogo de Ribeirão Preto na metade do campeonato no ano passado e levou aí o Botafogo para o acesso, né? Falando em Botafogo de Ribeirão Preto, só fazendo um parênteses aqui, Adilson Batista foi demitido neste sábado à noite, né? Ele não resistiu aí à derrota pro Vila Nova em casa por 3-0. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto é mais um time que troca de treinador na Série B. Essa Série B aí que é uma verdadeira moedora de técnicos. Mas voltando aqui então a falar da Série C, vamos mostrar então como é que tá, né? Vamos falar da situação dessas duas equipes. O Remo ainda segue ali na 13ª colocação com 12 pontos, ainda não perdeu com o Ricardo Catalá. Lembrando que o Ricardo Catalá também subiu, né, no ano passado. Aliás, essa Série C é curiosa, né? 3 dos 4 técnicos que subiram com suas equipes na temporada passada permanecem trabalhando na Série C. O Ricardo Catalá, que é o atual campeão, está no Remo. O Paulo Baier, como eu citei, está dirigindo o Figueirense. E o outro é o Fernando Marchiori, né? O Fernando Marchiori que subiu com o ABC e agora está dirigindo o Náutico, né? Curioso isso. O único técnico que está na Série B, mas não com o time que ele levou para a Série B, é o João Bursi, né? O João Bursi subiu com o Vitória e agora tá lá tentando salvar o Tombense da queda para a Série C. Mas o Remo, como eu falei então, 13º colocado, 12 pontos. Já a equipe do Figueirense, o Figueirense voltou pro G8, ele é o 7º colocado com 14 pontos. Aliás, ele tem campanha idêntica ao do Brusque. 10 pontos, 4 vitórias, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 2 gols de saldo, né? Então o Figueirense e o Brusque aí seguem dividindo a 7ª colocação. Mas, né, é aquela mesma situação do Confiança. Tem muito time que está bem perto deles que ainda vai jogar na rodada. Por exemplo, o Botafogo também tem 14 pontos. Ele só fica atrás porque tem uma vitória a menos. O Ipiranga, que também vai jogar na rodada, tem 13 pontos. O CSA tem 13. O Volta Redonda tem 12. Enfim, então tem muita gente ali que está muito perto do Figueirense que ainda vai jogar na rodada. E isso aí pode tirar a equipe catarinense do G8. Próximos compromissos dessas equipes, o Figueirense joga domingo, 16h30 no Orlando Scarpelli, contra a equipe do Operário. Já o Remo também tem jogo no domingo, 19 horas, encara o Floresta. O Floresta aí que está em má situação, está na zona de rebaixamento. Essa partida vai ser lá no Presidente Vargas. E falando no Floresta, né, o Floresta que esteve em campo também nesse sábado e perdeu para o Brusque pelo placar de 2-0, jogando lá no Augusto Bauer, em Brusque, né, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. O Brusque que dessa forma se recuperou da derrota para o Figueirense na rodada anterior, né? E o primeiro gol da partida foi marcado aos 24 minutos, quando o Rodolfo aí abriu o placar, deu esse chute invocado aí que vocês estão vendo, espero que estejam vendo, né? Acabou aí abrindo o placar para o quadricolor aos 24 minutos do primeiro tempo. E o time da casa cansou de perder gol, desperdiçou várias oportunidades, uma incrível como essa bola na trave aí que vocês estão vendo, mas aí o Everton alemão, aos 9 do segundo tempo, fez o segundo gol do Brusque e deu números finais à partida.
Vamos falar então aí a situação das equipes no campeonato, né? O Brusque, acabei de falar, né? Tá ali dividindo na 7ª posição com o Figueirense, a campanha dos dois é idêntica, mas eles correm risco ainda de deixar o G8 nessa rodada, vão ter que secar muita gente. E o Floresta, como é que tá o Floresta? O Floresta abre a zona de rebaixamento, tem 10 pontos e ainda pode cair mais, hein? Se tudo der errado na vida do Floresta nessa rodada, o Floresta termina a rodada na última colocação, né? Porque ele tem 10 pontos e a Aparecidense, que é a última colocada, tem 7. Só que os dois times já tem apenas 2 vitórias, né? Se a Aparecidense vencer, chega a 10 pontos, só que ultrapassa a equipe cearense no número de vitórias. Próximos jogos dessa galera aqui. O Floresta, como eu citei há pouco, vai jogar contra o Remo no domingo que vem. E a equipe do Brusque, o Brusque pega o Paysandu. O Brusque vai jogar contra o Paysandu no sábado, dia 1º, 19 horas, lá na Curuzu, em Belém. Então, esses aí são os próximos jogos dessas equipes. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que nesta última semana do mês de junho, como tem aí uma rodada esticada da Série C, teremos lives todas as noites, tá? Então live toda noite aí nessa última semana de junho. Então se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho para você ser avisado sempre que uma live começar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até um próximo vídeo. Valeu!